Olá, você vai ver no jornal de hoje. Começa o pagamento de PIS/PASEP para idosos. Na primeira etapa de pagamentos das cotas do PIS/PASEP, que começa esta semana, serão contemplados beneficiários com 70 anos ou mais. Só nesta fase, são cerca de 9 bilhões e 200 milhões de reais. Universidades brasileiras pioram em ranking internacional. USP segue em primeiro lugar no país. Das 18 instituições brasileiras que estão entre as 1000 melhores do planeta, 11 caíram em relação ao ano passado, incluindo as 3 melhores. A USP passou da posição de número 138 para 145. Lei municipal que obriga inclusão de sacos de lixo nas cestas básicas é sancionada. E sábado é dia de grafite, teatro, dança e música na zona norte de Osasco. Quem era amigo hoje já não vê mais valor. Lealdade, honestidade, sinceridade, amizade de verdade. Já não se sabe mais quem é quem. Percepção com o ser humano é o que mais se tem. É agora no Câmara Notícias. E começa nesta semana o pagamento das cotas do PIS/PASEP para idosos. Pela medida provisória editada pelo governo federal em agosto, têm direito ao benefício os trabalhadores que tiveram carteira assinada entre 1971 e 1988. O calendário de pagamento foi dividido em 3 etapas e termina no dia 14 de dezembro. Na primeira etapa de pagamentos das cotas do PIS/PASEP, que começa esta semana, serão contemplados beneficiários com 70 anos ou mais. Só nesta fase, são cerca de 9 bilhões e 200 milhões de reais que serão disponibilizados para 4 milhões e 400 mil idosos. Só pela Caixa Econômica Federal, responsável pelas cotas do PIS, quase 3 milhões e 600 mil brasileiros com 70 anos ou mais têm direito ao saque nesta primeira etapa do calendário. O pagamento começa nesta quinta-feira, dia 19, e ao todo, o valor disponibilizado pelo banco nesse mês de outubro é de mais de 6 bilhões e 700 milhões de reais. Mas quem já é correntista do banco recebe o dinheiro automaticamente na conta 2 dias antes, ou seja, já nesta terça-feira. Quem tem até R$ 1.500 para sacar, vai poder sacar só com a senha do cartão do cidadão. É uma senha que ele pode obter na agência e quem já tem o cartão do cidadão vai saber muito bem como utilizar. Muito fácil. Agora, até R$ 3.000 pode sacar com o uso do cartão mais a senha. E aí já pode ampliar, além de, vai poder também sacar nos canais correspondentes Caixa Aqui e canais lotéricos, além de também na sala de autoatendimento da Caixa. Acima de R$ 3.000, só nas nossas agências para poder ter toda a segurança do pagamento. No Banco do Brasil, responsável pelo pagamento do PASEP relativo aos servidores públicos é a mesma coisa. O pagamento para os cerca de 820 mil idosos com 70 anos ou mais contemplados começa na quinta, mas quem tem conta no banco recebe automaticamente os valores nesta terça. Com essa medida provisória, passa a ter direito os beneficiários correntistas do Banco do Brasil a crédito direto na conta corrente e também o banco está disponibilizando uma ferramenta onde eles poderão indicar contas correntes em outros bancos para receber esses créditos. Para saber se tem algum saldo disponível, basta consultar o site www.bb.com.br/PASEP, no caso do PASEP, ou a página www.caixa.gov.br/cotas-PIS para as cotas vinculadas ao PIS. Depois dessa primeira etapa, em novembro poderão fazer os saques os aposentados e em dezembro é a vez de mulheres a partir de 62 anos e homens com 65 anos ou mais. O valor total a ser disponibilizado durante todo o processo é de quase 16 bilhões de reais para 8 milhões de brasileiros. Esses valores, esse trabalhador ele pode tirar, independentemente de ter trabalhado ou não. Não havendo o saque desses rendimentos, esses valores são incorporados à conta dele, até o momento em que ele fizer o saque total e, nesse caso, vai zerar a conta dele.
E a falta de chuva em várias regiões do Brasil deixou os reservatórios das hidrelétricas em níveis preocupantes. A situação é um alerta para que sejam feitos investimentos em energias alternativas. Calor e poucas chuvas em praticamente todo o Brasil. Só em Brasília, esse ano, durante 123 dias, não caiu sequer uma gota de água do céu. Ontem, a capital federal registrou a maior temperatura da história, com 37,3 graus. E a umidade relativa do ar caiu para assustadores 12%. Nós tivemos aí nesse mês de setembro, uma atuação de uma massa de ar seco sobre grande parte do Brasil que deixou as chuvas bem abaixo da normalidade para essa época do ano. Então, acabou que grande parte do Brasil teve um período mais quente nesses últimos meses. A falta de chuva em várias regiões deixou os reservatórios das usinas hidrelétricas em níveis preocupantes. No Sudeste e no Centro-Oeste, eles operam com aproximadamente 20% da capacidade. No Norte, esse índice chega a 25%. A situação mais crítica é a do Nordeste, onde os reservatórios estão com menos de 8% de água. O melhor cenário é o da região Sul, com cerca de 43%. Por enquanto, possíveis racionamentos estão descartados, mas o Operador Nacional do Sistema Elétrico fez um alerta. É necessário evitar o desperdício, até mesmo para economizar dinheiro, já que por causa da falta de chuvas, a tarifa da energia aumentou com o acionamento da bandeira vermelha nível 2, que aconteceu pela primeira vez. O motivo foi a necessidade de aumentar a utilização das usinas térmicas, que produzem energia mais cara. Se dezembro, janeiro, fevereiro chover nos locais que precisam encher, onde estão localizados os reservatórios, você resolve o problema, atravessamos o ano sem problema. Se não chover, nós vamos continuar pagando bandeira vermelha cara e pagando energia cara e poluindo o meio ambiente, que a gente vai estar usando mais térmicas. Uma alternativa para enfrentar a falta de chuvas é investir em novas fontes de energia. No Nordeste, por exemplo, onde chove pouco e venta muito no litoral, as usinas eólicas bateram recorde de produção em setembro. No dia de maior consumo, elas foram responsáveis pela geração de 71% da energia consumida na região. No passado, quando a fonte eólica era muito cara, a gente expandia a partir de termoelétrica. Hoje, a eólica, principalmente no Nordeste, ela tem exercido esse papel e muito em breve vai ser a segunda fonte de geração de energia no Brasil. Pesquisadores brasileiros participaram da primeira observação de uma colisão de nêutrons, um dos acontecimentos mais violentos do espaço. O fenômeno dá resposta para várias perguntas da ciência, como a origem do ouro aqui na Terra. A observação do fenômeno foi feita em conjunto entre os observatórios de ondas gravitacionais LIGO, nos Estados Unidos, e Virgo, na Itália, com a colaboração de 70 telescópios espalhados pelo mundo. O encontro de estrelas foi detectado em 17 de agosto. Hoje foi a data escolhida para a divulgação dos trabalhos de 3.000 cientistas envolvidos na observação. 60 pesquisadores são brasileiros, como a professora Cláudia. Esse é um evento particular, único, histórico. A explosão aconteceu numa galáxia a 130 milhões de anos-luz da Terra. A colisão das duas estrelas gerou ondas gravitacionais, que são deformações no tempo e espaço. Temos aqui um evento que é observado ao mesmo tempo em ondas gravitacionais e ondas eletromagnéticas ao mesmo tempo. Então é uma janela de informações nova, né? É uma nova maneira de estudar o universo. Tá vendo essa aliança aqui? O ouro dela provavelmente veio da colisão de duas estrelas de nêutron. Isso a ciência já previa, mas pôde comprovar a teoria agora, já que foi possível identificar o que é liberado nessas supercolisões. O ouro, platina, urânio, até mesmo o chumbo, né? Então o que acontece é que quando você tem essas fusões, é uma grande usina nuclear produzindo novos elementos. Um dos telescópios que registraram o fenômeno é o brasileiro T80S, localizado no Chile. Ele registrou a luz visível emitida na colisão e também o que se formou logo depois, chamado quilonova. O diretor do IAG explica a importância da participação brasileira na pesquisa. Um projeto como este não poderia ser conduzido nem por países muito ricos como os Estados Unidos. A participação e a cogestão desses projetos é que vem dando
um avanço muito grande à ciência. E veja ainda no Câmara Notícias. Cai o desempenho das universidades brasileiras em pesquisa internacional. O ranking considerou o número de alunos e de professores que venceram prêmios internacionais, de citações em pesquisas, de publicações em revistas científicas, de patentes registradas e de alunos que se tornaram gestores em companhias importantes. E Osasco realiza a primeira semana da alimentação saudável. É depois do intervalo, não saia daí. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Universidade de São Paulo, a USP, é a melhor universidade do Brasil, segundo o levantamento internacional divulgado nesta segunda-feira. Mas ela teve um desempenho pior em relação ao ranking do ano passado. Outras instituições brasileiras também perderam posições na classificação global. Tiago fez intercâmbio na Universidade do Chile durante o curso de Letras e acredita que a Universidade de São Paulo, onde faz pós-graduação, tem infraestrutura superior, mas ele também vê problemas na instituição. Talvez, assim, o caminho que a USP tem que seguir agora, talvez a questão da internacionalização, né? Talvez investir, sei lá, em parceria, em pesquisa. A USP é a melhor universidade brasileira numa classificação mundial feita desde 2012, mas perdeu posições na edição 2017, que foi divulgada hoje. O levantamento é considerado pela própria USP como o maior ranking acadêmico de universidades. Das 18 instituições brasileiras que estão entre as 1000 melhores do planeta, 11 caíram em relação ao ano passado, incluindo as 3 melhores. A USP passou da posição de número 138 para 145. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, caiu de 327 no ano passado para 340. Já a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, perdeu a colocação 407 e agora aparece na de 425. O ranking considerou o número de alunos e de professores que venceram prêmios internacionais, de citações em pesquisas, de publicações em revistas científicas, de patentes registradas e de alunos que se tornaram gestores em companhias importantes. A gente tira leite de pedra muitas vezes. Esse cenário de corte de verba, seja no CNPq, seja nas universidades federais, seja nas estaduais paulistas, vai ter um impacto porque vai, de uma forma ou de outra, afetar a produção. O que a gente está assistindo hoje no Brasil, né, seja no nível federal, seja no nível estadual, é um desmonte, né, do sistema universitário, que é fundamentalmente o sistema que faz pesquisa no Brasil. O Ministério da Educação não comentou a queda de posições de universidades federais. O órgão disse que só se pronuncia sobre resultados de instituições oficiais ligadas ao governo brasileiro. Já a Secretaria de Educação de São Paulo afirmou que não é responsável pela USP nem pela Unicamp. E nós não conseguimos contato com a Secretaria de Desenvolvimento e Ciência de São Paulo para saber sobre a piora da classificação das universidades estaduais. O Ministério da Educação não comentou a queda de posições de universidades federais. O órgão diz que só pode se pronunciar sobre resultados de instituições oficiais ligadas ao governo brasileiro. Já a Secretaria de Educação de São Paulo afirmou que não é responsável pela USP nem pela Unicamp. Não houve retorno também da Secretaria de Desenvolvimento e Ciência de São Paulo para saber sobre a piora da classificação das universidades estaduais.
Mais de 200 lideranças indígenas de 22 países estão em Brasília para discutir propostas de preservação do meio ambiente. Indígenas e ambientalistas estão reunidos desde a quarta-feira passada com um objetivo: enviar um documento com recomendações à Organização das Nações Unidas e à Unesco. Essa é uma carta de recomendação que vai ser entregue para as Nações Unidas, que vai ser entregue para os governos, que vai ser entregue para as organizações que defendem o meio ambiente, para que façam uma reflexão. A articulação entre esses grupos começou em 2015 durante a COP21, conferência sobre mudanças climáticas realizada em Paris. E desde então eles vêm monitorando temas relacionados ao meio ambiente e à convivência entre os povos. No documento, os indígenas pedem, entre outras providências, que ações que levem à destruição, contaminação e envenenamento tóxico do meio ambiente se tornem crime ambiental e que sejam tomadas medidas para combater o comércio ilegal de espécies, madeira e recursos florestais. Os povos indígenas somam mais de 370 milhões de pessoas, espalhados por mais de 70 países. No Brasil, são quase 900 mil indígenas de 305 etnias. Apesar da diversidade, eles são o grupo étnico com o pior índice de desenvolvimento humano do país. Esta indígena que veio de Oklahoma afirma que os povos dos Estados Unidos e do Brasil vivem vários problemas parecidos, como o dano causado às florestas pelas empresas extrativistas e que cabe responsabilizar os governos. Com essa aliança entre os povos, eles também pretendem desenvolver ações com os governos de cada país. Hoje em dia, o sistema que a gente vive, ele explora a nossa terra sem ter uma consciência do que ela realmente representa. Então, o que a gente tentou trazer nesse documento é trazer a nossa visão, o nosso olhar indígena, né, para essa questão. A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Abastecimento realiza até sábado a primeira semana de segurança alimentar e nutricional de Osasco. Estão programadas uma série de atividades gratuitas para reforçar a importância de se manter uma alimentação adequada e saudável. Na agenda, destaque para 2 palestras abertas ao público. Dia 20, no Instituto Vivere, que fica no Jardim Santo Antônio, o tema é Alimentação Saudável e Obesidade Infantil. O horário é das 9 da manhã ao meio-dia. E sábado, às 4 da tarde, tem palestra Cozinhando com Talos e Cascas, no Parque Clóvis Assaf, no Jardim das Flores. Um grupo de alunos de fisioterapia de uma universidade de Belo Horizonte desenvolveu próteses feitas em impressoras 3D. As peças ficam bem mais baratas e acessíveis. O avanço da tecnologia nos surpreende a cada dia. Um objeto desenhado no computador ganha forma em uma impressora 3D. Opção para a criatividade não falta. Ainda não se sabe o limite da impressora 3D. O certo é que ela vai ajudar em vários segmentos da sociedade, inclusive na área médica. O censo de 2010 apontou que no Brasil há 3.700.000 pessoas amputadas, mais de 400 mil só em Minas Gerais. E eles vão ter uma segunda chance. Próteses já são desenvolvidas com o auxílio de impressoras 3D, mas esses fisioterapeutas aproveitaram o trabalho de conclusão de curso para ir além. Nós conseguimos perceber que os dispositivos atualmente no mercado, eles não atendem às demandas funcionais dos seus usuários, possuem um alto peso e um alto custo. Em contrapartida, o dispositivo por impressão tridimensional é um dispositivo leve, de baixo peso e com um custo mais acessível. Em parceria com uma startup voltada para esse tipo de impressão, desenvolveram uma prótese para Bruno. Enquanto as normais custam cerca de R$120 mil, esta saiu por 10 mil. Bruno perdeu parte do braço direito ao levar uma descarga elétrica quando tentou recuperar uma pipa. Movimentos simples, como pegar um copo, voltaram a ser realizados por ele. A relação entre os engenheiros e o fisioterapeuta propõe, melhorar cada vez mais essa adaptação. A parceria ela vai ser muito efetiva no produto final. Esse trabalho conciliando engenharia e fisioterapia é inédito em Minas. Através de sensores mecânicos, a musculatura do coto faz com que a mão da prótese se feche. O material usado é um tipo de plástico, mas não tem nada de frágil. Ele resiste tanto a esforço momentâneo quanto um esforço prolongado.
durante um tempo grande. Então esse material resistente vai permitir com que a prótese tenha uma durabilidade grande, ou seja, a pessoa consegue utilizar por vários anos sem que ela quebre com atividades diárias. Bruno foi voluntário no projeto e virou inspiração. Por onde passa, chama a atenção de curiosos e principalmente de crianças. Para ele, a prótese foi um recomeço. Minha autoestima até aumentou, porque antes eu me sentia que eu era diferente, que eu não tinha parte do antebraço. E agora eu me sinto até mais feliz, saio na rua mais alegre, as pessoas ficam olhando para mim, eu me sinto até bem melhor. E veja a seguir, Céu do Jardim Bonança recebe edição do festival Nenhuma Vida a Menos. Chega na dança, chega na dança, chega na dança com emoção. Chega na dança, chega na dança, chega na dança pro coração. E a sanção da lei municipal que obriga a inclusão de sacos de lixo nas cestas básicas. Não perca, a gente volta já. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Sábado, a Secretaria Municipal de Cultura realiza no Céu das Artes do Jardim Bonança mais uma edição do festival Nenhuma Vida a Menos. A ideia do evento, que acontece das 11 da manhã às 5 da tarde, é valorizar a vida das mulheres, comunidade LGBT e principalmente a juventude negra e periférica. A programação inclui debates, grafite, apresentações cênicas, samba rock e música. Entre os shows, destaque para Lady Di e Dexter, que fecham a programação de shows do dia. O Céu das Artes do Jardim Bonança fica na rua Antônio Jacinto Rangon, sem número. As pessoas podem ser assim, é triste, amargas, rancorosas, fracas, mentalmente, sem futuro, consequentemente, Senhor, por favor. A partir de agora, as cestas básicas vendidas no município de Osasco deverão ter sacos de lixo entre os itens. A lei que institui a obrigatoriedade foi sancionada e publicada no último dia 11 na imprensa oficial do município. O projeto que deu origem à nova lei é de autoria do vereador Tinha de Ferreira e prevê que os sacos tenham capacidade para 50 litros, além de virem nas cores cinza, verde e preto. A lei prevê também multa de R$ 50 por cesta que não contiver o novo item obrigatório. Em caso de reincidência, o valor dobra. Você já ouviu falar do hóquei inline? Nessa modalidade, os atletas jogam usando patins. No Rio de Janeiro, uma equipe se esforça para continuar competindo. Conheça agora na reportagem da TV Brasil. O time Lobos RJ Inline surgiu em 2013 com um grupo de amigos. Mas segundo Rui Lasmar, que é fundador e técnico do grupo, o esporte ainda é pouco conhecido no Brasil. Que o inline nada mais é que a base do gelo. Os atletas que queriam treinar na época do verão utilizavam o inline. Aí agora ele está se profissionalizando lá fora para começar a disputar um pouquinho com o gelo. Os treinos acontecem aos domingos na quadra da Vila Olímpica do Encantado, na zona norte do Rio. E tem gente que vem de longe. O goleiro Felipe Gonçalves, por exemplo, percorre cerca de 100 quilômetros para treinar com os Lobos. Na verdade, eu nem penso como um sacrifício, né? Porque eu gosto tanto de jogar que vale muito a pena. Enquanto eu puder jogar, enquanto eu puder fazer qualquer coisa para poder jogar, eu jogo. Né? E esses 100 quilômetros não são nada para poder jogar. Olhando
Vendo assim os atletas chegando, se equipando e deslizando sobre os patins, parece fácil, né? Mas aqui os amigos se unem por amor ao esporte. Lucas Paixão, de 26 anos, é estudante de engenharia e explica que sem patrocínio não dá para viver do esporte. Se a gente tivesse patrocínio, com certeza o esporte seria bem mais divulgado, chamaria bem mais atenção. No Brasil hoje, a maioria das pessoas que jogam campeonato e tal, todas fazem do hóquei um hobby, né? Não é a profissão, não consegue viver disso. O hóquei inline é considerado um esporte perigoso não pelo contato físico entre os atletas, e sim pelo puck. Esse disco aqui usado para fazer o gol. Ele pesa 120 gramas e numa jogada pode atingir uma velocidade de até 170 km por hora. Então é bom tomar cuidado, não só quem está praticando, quem está assistindo ao jogo também. As regras do hóquei inline são semelhantes à do hóquei no gelo. Existe bastante semelhança, sim, exceto o fato que no gelo tem 5 jogadores na linha e 1 no gol, no caso 6 jogadores, né, em quadra. E aqui no inline nós temos apenas 4 jogadores linha e 1 goleiro. Uma diferença assim também bem clara de regra é que no gelo existe o impedimento e aqui no inline a gente não tem impedimento, né? A troca de jogadores é ilimitada. Aqui no inline também são 2 períodos de 20 minutos e no gelo são 3 períodos de 20 minutos. E tem time feminino. Tatiane Barcelos começou na modalidade slalom e há 3 meses faz parte das Lobas RJ Inline. É muito legal, eu gostei muito de conhecer essa modalidade. É muito interessante, a gente tem desenvolvimento físico, emagrece, perde peso, faz bem para as pernas, eu recomendo. Enquanto o esporte não é reconhecido por aqui, não tem patrocínio, eles continuam treinando e sonhando com as competições e os títulos. Atualmente as competições a gente gasta do nosso dinheiro, nossa verba pessoal, que a gente não recebe nenhum patrocínio, nenhum apoio. Praticamente o amor ao esporte mesmo, que todos os atletas aqui vêm se dedicando para isso. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. O ar polar se afasta do estado de São Paulo e as temperaturas entram em elevação nesta terça-feira. A região metropolitana ainda pode amanhecer nublada e com névoa, mas já no período da manhã o sol vai reaparecer e vai predominar ao longo do dia. Não tem previsão de chuva e já faz calor à tarde. Na capital, a mínima é de 15 graus e máxima de 28 graus. Em Mogi das Cruzes, mínima de 14 e máxima de 27 graus. E chegou ao fim mais uma edição do Câmara Notícias. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!